Já os mais ricos e os pertencentes à classe média são facilmente dominados pelo conforto que São Nilo descreveu na profecia. Essas pessoas ficariam rodeadas de conforto. Eles são facilmente dominados pelo conforto que a tecnologia proporciona e os impregnando cada vez mais dentro da ilusão gerada pela Matrix. Exatamente como a besta deste mundo, as serpentes e os Illuminati querem que cada um viva. Os seres das trevas a trouxeram para cá. Trouxeram a tecnologia para cá exatamente quando o homem já era capaz de compreendê-la e entendê-la como ela funcionava, e de utilizá-la de forma a criar aparatos militares e aparatos tecnológicos avançados, aumentando o controle e a ilusão que sempre foram projetadas sobre o mundo, aumentando cada vez mais o engano e prosperando a ilusão em lugar e detrimento do que é real, porque a tecnologia escraviza o ser humano de forma a não deixá-lo pensar e voltar para dentro de si mesmo e meditar naquilo que a Bíblia diz e naquilo que é a verdade. E quando ele não faz isso, ele vive a ilusão. A tecnologia, portanto, veio para escravizá-lo ainda mais dentro deste sistema. Sem a tecnologia existente no mundo e utilizada para o mal, que é a ciência envaidecida que São Nilo disse, o controle mundial por parte das serpentes, da besta e dos Illuminati em todo o mundo não existiria e não seria possível. Por isso, em certo tempo, já estava decretado e permitido que a tecnologia apareceria ao homem na Terra, de modo a uma grande prova se instaurar sobre a humanidade, que desta forma passaria a revelar almas dignas e indignas, almas conscientes e inconscientes, almas presas ao sistema imposto por este mundo ou livres dele. Um grande teste com isso foi imposto aqui na Terra, para que os escolhidos fossem revelados, assim como os condenados surgissem no fim dos tempos. E é o que está acontecendo exatamente agora aqui na Terra e a todo momento. São Nilo descreveu em sua impressionante profecia que as pessoas nestes tempos seriam verdadeiros infelizes. Isso porque essa tecnologia teria como principal objetivo escravizá-los através de produtos tecnológicos avançados, que lhes proporcionariam conforto, os deixando fascinados e iludidos com que este conforto lhes poderia oferecer. Desta forma, veriam e viveriam apenas pelo conforto presente e para o sistema como verdadeiros escravos, não se preocupando jamais com as normas de vida que o conhecimento da Bíblia nos mostra, não reconhecendo nenhuma luz nos outros, nem neles mesmos, desconsiderando qualquer tipo de piedade, simplicidade e amor ao próximo, e esquecendo de Deus, e não o amando. Como São Nilo disse, essa ciência envaidecida faria com que as pessoas perdessem a fé em Deus, em um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é exatamente isso que a tecnologia faz. Escraviza a alma do ser humano a viver apenas aquilo que é pelo tridimensional e material, e faz com que eles se desliguem da fonte suprema, do sumo bem supremo, da fonte suprema que é Deus. Se desliguem da fonte e não amem a Deus e não o sirvam, e nem ao menos o considerem como real. Faz com que eles tenham descrença, apostasia, que é o contrário da fé. Faz com que eles percam a fé completa e não tenham a fé dentro de si mesmos, e assim não vivam para a luz e se tornem escuros. É isso que a Matrix faz. É isso que a Matrix está fazendo. E lembrem-se, irmãos, todos nós estamos dentro dela, seja consciente ou inconsciente, como no filme. Os conscientes estavam dentro da Matrix, mas tinham consciência daquilo que eles eram e não viviam como bilhões estavam vivendo, controlados por um sistema tecnológico. A consciência que existe dentro de você faz com que você use a tecnologia como sua escrava, e não você sendo escravo dela.
Você não se torna um escravo dessa ciência envaidecida, mas você torna senhor de tudo aquilo que ela pode criar, mesmo que seja uma coisa ruim. O consciente sabe exatamente aquilo que ele deve fazer, e ele jamais vive uma ilusão. Portanto, o conforto exagerado e as facilidades acessíveis da vida a qualquer um, até mesmo aos mais pobres, os haviam cegado. E por ser assim, fica evidente que não se preocupariam com quem os estaria controlando. Eles não se preocupam com quem os controla. Eles não se preocupam com seus governos, pois passam desta forma a viverem apenas pelo consumismo exagerado e existente, diante de tantos aparatos que a tecnologia lhes proporcionou e que está à frente deles a todo momento, onde estes mesmos passam a não se importarem com mais nada, apenas em satisfazer as suas comodidades e ao seu bem comum. É exatamente como São Nilo disse: tudo isso é uma fraude, tudo isto é uma armadilha para pegar a todos na grande teia da ilusão gerada pela Matrix, totalmente e completamente longe da verdade plena, que a Matrix ilusória faz desaparecer e fez desaparecer com a ilusão, enganando tudo e todos através de uma mentira. Tudo isso jamais existiria de forma tão poderosa em seu controle se a tecnologia não existisse na Terra, a ciência envaidecida, dita por São Nilo, e a fosse entregue para o homem. E isso foi escrito há milhares de anos atrás para nos avisar, como vocês mesmos puderam ver, o que aconteceria e que de fato aconteceu. Estas almas dominadas são verdadeiros infelizes. Essas almas plugadas nesse sistema tecnológico, vivendo pela ilusão daquilo que a ciência pode entregar para eles em termos de produtos materiais, porque não poderão e nem tampouco conseguirão escapar desse controle imposto, vivendo desta forma controlada e manipulada pelo sistema em suas consciências, não se libertando jamais e em momento algum. Isso porque o coração destas pessoas está obscurecido e iludido pelo que esta ciência envaidecida, esta tecnologia proporcionou a eles, diante de sua vida material, e não conseguem se desgarrar e desligar disso de forma alguma, devido à ilusão que os produtos tecnológicos proporcionaram a eles, o qual melhorou o seu estilo de vida, lhes entregando o conforto, mas os escravizando em contrapartida a isso, por eles viverem assim. E em troca deste conforto a seus corpos e às suas vidas, eles perdem a sua alma através da escravidão completa de seus sentidos, sem possibilidade alguma de se libertarem disso, porque as suas mentes foram enganadas pelo sistema maligno imposto. Tudo porque eles permitiram que isso acontecesse. Tudo é uma questão de escolha, exatamente como mostrou no filme Matrix, em que Morfeu no filme mostra uma pílula azul e uma pílula vermelha. Uma leva à consciência, a outra permite que você fique na ilusão. Qual você escolhe? Todos estão presos à Matrix ilusória gerada, não por força ou por controle contra a vida deles. Não, não é dessa forma, mas pela escolha e decisão deles próprios, de permanecerem conectados a este sistema ilusório gerado, porque eles não querem se libertar, simplesmente porque não querem acreditar e aceitar a verdade, como Neo aceitou quando escolheu a pílula correta, que era a pílula da verdade. E Morfeu disse claramente a ele no filme que ele estava ali para revelar a ele a verdade, assim como a Bíblia está na Terra para revelar a verdade a nós. Assim como Cristo veio trazer a verdade. Cristo representava aquela pílula vermelha, o seu sangue. A pílula vermelha representava o seu sangue, que veio com o seu sacrifício oferecer e entregar a verdade para nós, de modo que nós crescêssemos nessa verdade, nós nos libertaríamos e conheceríamos a verdade, e a verdade nos libertaria. Então é esta a pílula que temos que escolher para nos tornarmos conscientes, e é o que muitos no mundo não estão optando em escolher.
Tudo é uma questão de escolha. Todos os plugados na Matrix, vivendo pela ilusão, estão fazendo isso por vontade própria e são inteiramente culpados porque não querem acreditar. Por isso, saiam da Matrix. E é como a Matrix diz no filme, bem-vindo ao deserto do real, porque a realidade é um deserto. Isso não existe. Nós somos seres de luz e não presos à matéria criada, à matéria gerada. Estamos tendo uma experiência tridimensional, mas somos seres de luz. A Matrix vem mostrar e mentir enganando a fim de fazerem as pessoas se perderem. A Matrix vem enaltecer apenas o material, fazendo com que as pessoas passem a ser, com isso, escravizados totalmente. Sem dúvida, são completos infelizes, como São Nilo disse, não apenas por viverem assim, mas por não conseguirem jamais sair desta prisão em vida e se libertarem de tudo. Esta é uma escravidão completa gerada através de suas próprias vidas e de suas próprias escolhas e da liberdade deles. E lembrem-se, não existe salvação sem consciência. Um consciente, por outro lado, é bem diferente de tudo isso, porque ele usa os artefatos e produtos tecnológicos existentes que o mal criou como descartáveis, jamais sendo dominados por eles. Como a maioria, infelizmente, é dominada por eles. Isso porque eles têm a consciência plena e sabem porque essa tecnologia surgiu e para que fim os produtos originados a partir dela foram criados. Eles conseguem, através de suas consciências, simplesmente inverterem esta ciência envaidecida, que é a tecnologia da Terra, para o seu verdadeiro significado, e para o qual ela existe e foi criada por Deus, que é o de proporcionar o bem a todos os povos, a todas as criaturas, propagar e divulgar a verdade, sem distinção de ninguém, e revelar a luz única a toda a alma humana. E em se tratando dos produtos tecnológicos criados, eles os convertem para um consciente, o converte para o uso e fim único de revelar e divulgar a verdade a todos e para o bem comum de todos, que o mundo não está vivendo. Os conscientes revelando desta forma as armadilhas geradas pelo engano, para que de algum modo a consciência que eles têm possa se propagar para os outros, para despertar e sobreviver em alguns. Então, meus irmãos, como disse a vocês, coloco aqui então, para finalizar esta primeira parte do vídeo, coloco aqui a profecia de São Nilo na íntegra. Leiam a profecia, meditem sobre ela e vejam que os fatos finais que estão acontecendo no mundo atualmente sempre voltam para as profecias antigas que foram escritas para nos alertar. Fiquem na paz de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que abençoe vocês, que os iluminem e os protejam. Amém e obrigado.